Há muito tempo, o ser humano já tem essa ideia de avaliar as capacidades uns dos outros. Claro que, pensando sobre essa perspectiva, faz muito sentido, porque se a gente conseguir aproveitar o que tem de melhor em cada um de nós, a nossa sociedade tende a progredir muito mais. Até mesmo se a gente imaginar como era essa vida muito tempo atrás, numa época em que a gente tinha que caçar, subir em árvores, fugir de animais, procurar abrigo no meio da floresta e etc. Aqueles mais aptos à caça tinham mais chance tanto de conseguir o alimento quanto de sobreviver na busca por isso. Da mesma forma, aqueles que tinham mais habilidade em subir em árvores, pegar frutos, encontrar os alimentos ali na floresta, também tinham maiores chances de ter sucesso em relação a isso, seja por uma questão do próprio treino ou até mesmo de alguns aparatos biológicos que pudessem trazer aí algumas facilidades nesse processo, como por exemplo, uma facilidade maior em ter mais massa muscular, que facilitaria na caça, uma facilidade de ter mais flexibilidade, que ajudaria a se esgueirar pelas árvores, por exemplo, ou algum aparato biológico que ajudasse na natação ou em outras características. Então, o olhar para a diversidade humana, visando o melhor em cada um, é algo que traz uma vantagem evolutiva e adaptativa na nossa convivência. Claro que hoje em dia as nossas diferenças não são mais tão importantes assim no que tange a questão da nossa própria sobrevivência, uma vez que a nossa sociedade tem uma série de recursos que ajuda na inclusão e também na adaptação das pessoas, desde que elas busquem se esforçar para tal. Mas, se a gente parar para pensar qual foi a primeira avaliação da inteligência da qual nós temos registros, essa informação vem lá da China, há muito tempo atrás, e naquela época, para que as pessoas pudessem ser selecionadas aí, né, eles avaliavam as capacidades dela de falar filosoficamente e também de saber as poesias confucianas, que era uma abordagem da filosofia muito apreciada na China da antiguidade. Então, a China, há séculos atrás, já tinha uma forma, entre aspas, estruturada para avaliar a inteligência dos seus cidadãos e saber, então, se eles serviam ou não para aquele tipo de serviço. E naquela época, então, o importante para os chineses era o conhecimento filosófico. Se a gente trazer essa informação para a nossa sociedade contemporânea, hoje, nós temos uma avaliação muito, entre aspas, da inteligência das pessoas por meio principalmente dos vestibulares, que vão avaliar a capacidade ou não dos candidatos a estudantes, por assim dizer, de entrar ou não em determinadas faculdades. E a filosofia ainda é cobrada nos vestibulares, mas com um peso muito menor, principalmente na nossa sociedade aqui ocidental, do que era cobrado na China nesse tempo que eu estou trazendo para vocês. Vindo um pouco mais para a nossa era aí, vamos dizer, contemporânea, a gente vai ter o nome de Francis Galton, que era um naturalista e matemático, primo do Charles Darwin, aquele da teoria da evolução das espécies. Então, Paul Galton, ele vai dizer que a inteligência é algo inato, ou seja, que vem da própria natureza da pessoa. Você então já nasceria com uma propensão a ser inteligente ou não, de acordo aí com Francis Galton. E ele, então, buscando comprovar essa teoria dele, ele avaliou várias coisas, tá? Nas pessoas. Entre elas, o tamanho da cabeça, o tempo de resposta às perguntas, né? A acuidade visual e auditiva. E ele fez isso durante uma conferência que tinha 9.000 pessoas. Então, muita gente avaliada aí, né?
O que que ele estava buscando, então? Uma espécie de padrão hegemônico. Ele queria dizer: olha, essa raça é mais inteligente do que a outra. Por sorte, os dados que ele coletou não possibilitaram fazer essa análise. Não existiria, então, de acordo com essa pesquisa do Francis Galton, uma raça, uma etnia, né, que fosse mais inteligente do que a outra. Inclusive, no experimento que ele fez durante essa conferência, ele não conseguiu, pelo resultado dos testes, nem diferenciar quem eram os conferencistas, ou seja, aquelas pessoas acadêmicas, estudiosas, mega inteligentes, das outras pessoas que estavam ali só para aprender alguma coisa. Então, pelo menos nesse experimento dele, acuidade visual, auditiva, tamanho da cabeça, não tem aí a menor importância para determinar a inteligência de alguém, né? E isso faz com que a gente entenda que a inteligência é uma habilidade a ser adquirida com treino, com esforço, com repetição, com busca, com dedicação, e é então algo que se, entre aspas, acumula em nós, do ponto de vista das nossas capacidades e entendimentos sobre o mundo. Bom, e aí então, a gente vai começar a entender que nessa concepção, o importante é a gente captar que existem diferentes tipos de inteligência. Eu já trouxe num vídeo para vocês as inteligências de acordo com vários outros autores. Nesse vídeo, a gente vai se atentar para o Raymond Cattell. Ele vai dizer que existem dois tipos de inteligência, tá? Então, é uma espécie de outro tipo de categorização, né? No outro vídeo, eu falei para vocês da inteligência corporal, da inteligência linguística, etc. Mas o Cattell ele vai dizer que existe a inteligência cristalizada, que é a nossa capacidade de resgate dos conhecimentos que você possui. Então imagine, você estudou, você se dedicou, você foi atrás e você então adquiriu uma série de conhecimentos. Isso seria a sua inteligência cristalizada. Pensa assim, você é um estudioso de história. Tudo que você sabe sobre a história do Brasil, do mundo, né? E esse entendimento todo de lembrar do nome das pessoas, dos ocorridos, dos envolvidos, do que gerou e não gerou, isso é a sua inteligência cristalizada. E aí você consegue, então, lembrar, resgatar, perceber, até mesmo aquelas referências em filmes que falam, nossa, isso está fazendo uma referência à Primeira Guerra Mundial, nossa, isso está fazendo uma referência quando foi instituído lá o caminho da seda na China, por exemplo, né? Isso é a sua inteligência cristalizada. Mas quando você se depara com uma situação em áreas em que você não tem um conhecimento prévio bem produzido, aí nós estamos falando da inteligência fluida, que é então essa sua capacidade de pegar ali as coisas que você já tem, né, de conhecimento e tudo mais, para conseguir lidar com situações novas. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento em que muito se discute, por exemplo, né, a questão das criptomoedas, que é algo super novo, apesar do Bitcoin aí já ter, sei lá, uns 20 anos por aí, né? Mas como vai ficar a questão das criptomoedas? É um investimento? Não é um investimento? Serve como uma poupança? É só uma moeda de troca? É uma enganação? Bom, apesar da criptomoeda ter sido inventada, né, há pouco tempo, mas não é de hoje que o ser humano inventa meios de trocar as suas coisas, tá? Já tivemos, por exemplo, a questão do sal, né? O sal já foi uma moeda de troca anterior, assim como o ouro e etc. Então, a sua inteligência fluida é a sua capacidade de conseguir olhar para novas questões, como a criptomoeda, e ter então um entendimento mais profundo sobre aquilo, baseado no seu conhecimento
anterior. Então, se você é alguém que entende muito de história, né, e dentro dessa história você se aprofundou nos temas geopolíticos e econômicos e como isso se relacionava com a humanidade como um todo, você vai então, considerando que você tem uma alta inteligência fluida, trazer todos esses conhecimentos para conseguir gerar uma prospecção verdadeira, né, uma previsão, uma análise do contexto que vai ser coerente com o que de fato pode acontecer em relação, por exemplo, às criptomoedas. Essas seriam então as diferenças entre a inteligência cristalizada e a inteligência fluida. E nós temos, por fim, uma inteligência extremamente importante, que é a inteligência emocional, que é o tipo de inteligência que as empresas têm buscado muito, porque elas perceberam que o conhecimento técnico, sabe, aquela inteligência cristalizada sobre como operar um produto, como fazer, né, um procedimento, etc., isso pode ser adquirido com um treinamento e treinar habilidades é muito mais fácil do que treinar uma inteligência emocional, uma capacidade de lidar com as suas próprias questões. E aí, as pessoas com mais inteligência emocional tendem a ser mais saudáveis psicológica e fisicamente. Psicologicamente, eu acho que eu não preciso me adentrar muito, né? Porque você já imagina que a sua capacidade aí de gerenciar as suas emoções vai fazer com que você sofra menos com um desafio, com uma dificuldade, com uma pessoa grotesca, difícil, rude, né? Mas quando nós estamos em sofrimento emocional, isso reverbera, isso traz resultado no nosso próprio corpo. Então, tem algumas doenças que são físicas, porque, de novo, não dá para separar o corpo da mente, tá? Tem algumas doenças físicas que são clássicas em relação a serem atribuídas por sofrimentos emocionais, como, por exemplo, irritações na pele, gastrite, cefaleia, dor de cabeça ou enxaqueca, sentimentos aqui, ó, voltados para o coração, como taquicardia, falta de ar e várias outras. Então, se você tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, você vai se sentir mais saudável, tanto em relação ao seu próprio bem-estar psicológico quanto físico. E o que seria então a inteligência emocional? Percepção e expressão precisa das emoções. É você conseguir entender o que você está sentindo e conseguir expressar o que você está sentindo. Tem pessoas que mascaram as emoções demonstrando outras emoções, ou às vezes tentando não demonstrar nada. Isso é o inverso de ser inteligente emocionalmente, tá? Porque você precisa tanto perceber o que você está sentindo, quanto demonstrar isso de uma maneira coerente. E eu não estou dizendo para você ser grosseiro quando você estiver com raiva, né? Mas é você conseguir mostrar para as pessoas que você não está bem, que você está incomodado com alguma coisa, para que assim elas se comportem em consonância com o que você está sentindo. Também, habilidade de avaliar e gerar emoções, que é quando você está em interação com o outro. É entender o que o outro está expressando e também conseguir fazer com que o outro gere emoções, no sentido de felicidade, prazer, satisfação. Você já conheceu alguém que às vezes quer agradar outra pessoa e acaba só fazendo o contrário, irritando mais, causando insegurança, etc. Então, isso é falta de inteligência emocional, ou pelo menos de uma parte dessa inteligência. Depois, entender as emoções e os significados emocionais. Então, é você conseguir saber de fato o que é a raiva, saber de fato o que é o medo, o que é o nojo e etc. Né? E entender como que isso influencia nas pessoas. E, por fim, fazer toda uma boa regulação emocional em meio a tudo isso que todos nós sentimos. Então, hoje, dentre as várias inteligências que são colocadas em categorias, avaliadas e reavaliadas,
a que tem mais sido um desafio para se desenvolver e, ao mesmo tempo, a que tem sido mais valorizada, e não só pelas empresas, mas também pelas amizades, pelas famílias, por todos os contatos sociais, é a inteligência emocional, porque é por meio dela que a gente vai conviver bem com o outro e assim vai também se tornar uma pessoa agradável para o outro. E isso, claro, é uma via de mão dupla. Então, a gente vai ter, em meio a tudo isso, uma relação saudável, prazerosa e desejada um para o outro. E assim, a gente tende a ficar muito bem, mesmo em ambientes que não são tão saudáveis assim. Mas o estar bem com o outro é o primeiro passo e o mais importante para estar bem em qualquer contexto.